A gente vai começar agora com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Bom dia. Obrigado por convidar. É uma satisfação estar aqui. Um momento importante aí para o Brasil, que nós estamos decidindo aí os nossos rumos futuros no momento de um início de governo, que é importante haver a sinalização correta. Ministro, o Conselho acerta ao não mexer nas metas de inflação, nessa regra, como o nosso comentarista acabou de falar? Sim. De fato, acredito que é a melhor opção, porque a inflação tem diversos componentes, né? Tem componentes referentes, por exemplo, à cotação do dólar, tem referentes ao excesso de demanda quando a economia está muito aquecida, mas também a expectativa de inflação faz tem um efeito muito importante. Isto é, o que as pessoas esperam da inflação. Então, se você tem lá uma indústria, uma loja comercial, etc., que espera uma subida da inflação maior, sobe mais os preços já em antecipação a isso para não perder margem. E já esperando que os custos vão subir. Então, é uma profecia autorrealizável, à medida em que a expectativa da inflação aumenta. E você aumentar a meta nesse momento, levaria apenas a um aumento da expectativa de inflação, então nós teríamos uma taxa de juros alta para conseguir trazer a inflação exatamente para a nova meta. Quer dizer, não haveria uma queda de juros, muito pelo contrário, poderia haver até um aumento de juros, porque, de um lado, a expectativa da inflação aumenta, e mesmo que a meta tivesse aumentado um pouquinho, nós teríamos uma queda da inflação necessária para atingir aquela meta, que poderia ser igual ou maior à queda necessária. Por quê? Porque a expectativa iria ter subido. Oi, ministro, a discussão sobre a autonomia do Banco Central ainda não terminou. O senhor que já foi presidente da instituição, é importante por que o banco tenha independência para trabalhar? Olha, é muito importante porque exatamente a autoridade monetária, o Banco Central, opera baseado em critérios técnicos. E da mesma maneira que o Supremo Tribunal, por exemplo, opera, ou o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, operam por critérios técnicos, naquele caso jurídico, no caso do Banco Central, critérios econômicos. Então é importante que esse tipo de instituição tenha sua independência, porque, no caso contrário, o governo poderia tentar obter sempre, o político é normal, quer ter ganhos de curto prazo, e isso pode oferecer um problema, criar um problema na administração da economia do país, porque o Banco Central muitas vezes faz é o seguinte: a inflação está subindo, ele sobe a taxa de juros. No primeiro momento, a atividade econômica cai, aí a inflação cai, aí ele pode cortar a taxa de juros e isso pode estabilizar aí um país continuando a crescer com inflação sob controle. Então, no primeiro momento, se quer se evitar isso, pode-se criar uma consolidação da inflação, aí todos perdem. Ministro, agora girando os comentaristas, a pergunta de Cristiano Vilela. Ministro Henrique Meirelles, um bom dia. Ministro, os últimos dias, a grande discussão que tem saído na imprensa é por conta das críticas que o presidente da República tem feito ao presidente do Banco Central. Na opinião do senhor, esse tipo de postura do presidente da República, esse tipo de crítica direta do presidente da República, tanto ao presidente do Banco Central como ao fato de termos um presidente com um mandato à frente do Banco Central, isso pode acabar trazendo elementos negativos para a economia e dificultando, inclusive, a queda dos juros, que é tão almejada pelo presidente Lula? Sim, exatamente. Na medida em que o presidente questiona a ação do Banco Central e ataca e demanda que os juros caiam,
e ataca pessoalmente o presidente do Banco Central, tudo isso gera maior insegurança sobre o que vai acontecer, o que vai acontecer na economia, o que vai acontecer com a inflação. Isso faz com que, na realidade, a economia possa até crescer menos e a inflação possa subir, porque sobe as expectativas, sobe a insegurança. Aquelas empresas, como eu mencionei, podem subir preço, inclusive por precaução, para não perder margem e tomar prejuízo. E isso prejudica a todos, prejudica o país, inclusive prejudica a gestão do próprio presidente. Eu acho que a melhor atitude que ele poderia tomar, esquecer o Banco Central, tem muita coisa para fazer. O país está cheio de problemas aí. O governo tem campo em diversas áreas, etc., de ação, e acredito que o melhor agora seria deixar o Banco Central trabalhar, controlar a inflação, enquanto o governo tem que trabalhar, isso sim, em coisas fundamentais, como corte de despesas, etc., para que não tenhamos uma expansão de gastos públicos que também pressiona a inflação. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, tem que expandir os gastos necessários, como está sendo feito, tem que se fazer também o corte de gastos que não está, na realidade, ainda se concretizando. A pergunta agora de Fábio Piperno. Ministro, bom dia. O senhor foi presidente do Banco Central em um ciclo de 8 anos, muito bem sucedido. Mais tarde, o senhor foi o chefe da economia do governo Temer em um momento de importante recuperação, né, depois de anos aí de recessão profunda. Então, é óbvio que quando o senhor faz uma crítica ao governo, isso tem que, no mínimo, provocar reflexão. Agora, ministro, eu queria perguntar para o senhor um outro aspecto, principalmente a respeito dessa reunião do Conselho Monetário Nacional ocorrida ontem, que foi um aspecto que passou assim praticamente como uma nota de rodapé em todos os noticiários. Foi reportado um prejuízo do Banco Central em 2022 da ordem de 298 bilhões de reais, sendo que grande parte disso, aí, cerca de 36 bilhões de reais, terão que ser cobertos pelo Tesouro. Eu gostaria, enfim, de saber qual a avaliação que o senhor faz sobre isso e se isso de alguma forma fere a, digamos, quase que infalibilidade papal do atual Banco Central. Bom, em primeiro lugar, não há uma infalibilidade papal. A infalibilidade é um conceito exclusivo dos líderes religiosos, tá? Que não é o caso do Banco Central. O Banco Central, o fato de se dizer que o Banco Central deve trabalhar tecnicamente, etc., não quer dizer que é infalível. Tá? Todos os seres humanos aí são falíveis em última análise. Mas, além dito isso, a questão do prejuízo do Banco Central é o seguinte. O Banco Central tem reservas em dólares, né? Reservas internacionais, e financia essas reservas em reais no mercado local. No momento em que o dólar cai, como já aconteceu, o que acontece? Tem um prejuízo, porque o valor dos empréstimos continua o mesmo e o valor dos ativos, isto é, das reservas internacionais, caiu porque o dólar se desvalorizou um pouquinho, que foi o que aconteceu em 22. Tá? Então, durante o correr do ano, durante todo o ano, e isso leva a uma perda que pode ter exatamente esta magnitude, mas isso são questões que acontecem, né? De tempos em tempos, em alguns momentos o Banco Central tem lucros muito grandes quando o dólar sobe, que eu acredito que é o que tem acontecido bastante também esse ano, principalmente, e depois, quando o dólar cai, o Banco Central perde, o Banco Central ganha, quando o dólar sobe, perde, quando o dólar cai. Por quê? Porque o Banco Central tem uma grande reserva internacional em dólares. Essa reserva é muito importante para o país, tem evitado crises importantes, porque a Argentina, por exemplo, tem um nosso vizinho aí, os nossos hermanos argentinos, que são muito valorosos, etc., principalmente no futebol, né? Agora ganham campeões mundiais, etc., mas que na economia tem problemas gravíssimos. Tá?
Por quê? Exatamente porque não tem suficientes reservas internacionais em dólares ou em euros, moeda forte. O que acontece? Com isso, estão o tempo todo lutando para pagar as dívidas internacionais, etc. Tem dificuldade de conseguir dólar, inclusive, para pagar conta no exterior. As pessoas, para viajar, têm dificuldade para pagar conta, para importar coisas, etc. Tem taxas de câmbio diferentes, tem várias taxas de câmbio que o governo tenta controlar, inclusive com a existência de mercados paralelos, como nós tivemos no Brasil no passado. Em resumo, tudo isso é evitado pelo montante de reserva que nós temos no país. E aí é a questão há momentos em que o dólar cai, o Banco Central perde, há momentos que o dólar sobe, o Banco Central ganha. Ministro, para fechar nossa conversa, a pergunta de Alan Gani. Bom dia, ministro. Eu gostaria que o senhor explicasse por que este Estado inchado, gastador, muito endividado, ele impede uma redução mais expressiva da taxa de juros no Brasil? Porque no momento em que o Estado gasta muito, tem duas coisas que precisam ser consideradas aqui. Primeiro, que ele não tem esse recurso, ele não está recebendo receitas tributárias suficientes para pagar esse aumento de despesas. Então, ele tem que tomar dinheiro emprestado. Essa é a primeira questão. Então, dois fenômenos acontecem aí. No momento em que o governo toma dinheiro emprestado, ele vai ao mercado tomando dinheiro e pressiona a taxa de juros para cima. É tão simples quanto isso. E, ao mesmo tempo, ele injeta dinheiro na economia, aquecendo um pouco, às vezes, acima do que a economia tem capacidade de produzir naquele momento. Então, o que acontece? Também sobra a inflação. Então, nós temos dois fatores aí inflacionários. Primeiro, quando o governo tem que captar recursos emprestados para gastar cada vez mais disso, pressiona a taxa de juros. Segundo, quando o governo gastando muito, ele pressiona muito a demanda, injetando dinheiro na economia. A economia não está preparada para produzir esse montante. E o que acontece? Também outra pressão inflacionária. E, portanto, um governo inchado e gastador, sim, leva ao aumento da inflação. Perfeito. Conversamos com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Mais uma vez, ministro, obrigado pela gentileza. Bom fim de semana e bom carnaval. Um abraço. Igualmente. Bom carnaval a todos. Excelente fim de semana. Obrigada.